Olá, futuros servidores do município de Parauapebas. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e a tua classificação, estas não serão atingidas. Quem crê diz o quê? Amém. Diga amém ao final. Você vai ser aprovado, será classificado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Olha, eu quero aqui parabenizar você, porque você é um futuro servidor aí da Prefeitura de Parauapebas. Já temos aí muitos alunos que acompanharam com a gente aí os estudos para o concurso da Câmara Municipal de Parauapebas. Demos muitas dicas ali para vocês que já são aí futuros servidores da Câmara Municipal. E agora o objetivo é aprovar e classificar você que vai ser futuro servidor da Prefeitura Municipal de Parauapebas. Eu quero logo de antemão lhe convidar que eu tenho uma lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. É um trabalho diferenciado, você dificilmente encontra aí algum professor que se dedique trazendo lista de transmissão gratuita. Tá? Você pode me chamar no meu WhatsApp, 91982309873. E aí você me chama neste WhatsApp, já diga o seu nome, diga logo, professor, você é o futuro servidor da Prefeitura de Parauapebas, eu já coloco você ali na lista de transmissão. Perceba, não é grupo do WhatsApp, é lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Me chame no WhatsApp, estarei lhe explicando com riquezas de detalhe e tenho certeza que você também será um aprovado e classificado. A nossa dica agora vai ser sobre o regime jurídico único dos futuros servidores do município de Parauapebas. Eu quero aqui parabenizar tanto a Câmara Municipal de Parauapebas por ter disponibilizado aí na sua plataforma, no seu site, a legislação atualizada, né? Como também parabenizar a Banca Fadesp. Por quê? Porque ela já coloca lá já o link para você ir no site da Câmara e baixar. É muito importante, ela é orgânica também, né? Atualizada, então eu quero parabenizar. Oxalá que todas as bancas fossem assim como a Banca Fadesp, auxiliando realmente aí na aprovação, né, dos alunos, como também a Câmara de Vereadores de Parauapebas. Parabéns para vocês. Olha só, vamos iniciar. Para quem não me conhece, eu falei inicialmente, mas grave aí no seu celular. Eu sou o professor Valnei Oliveira, tá? Professor Valnei Oliveira, estarei trazendo as dicas tanto do regime jurídico único, como também da lei orgânica. Eu trabalho dando dicas há muitos anos em concurso público, trabalho em vários cursos na minha cidade, aqui em Belém do Pará, também viajo em todo o Brasil, ministrando aulas aí por uma plataforma que eu trabalho e também no meu site. Vou logo lhe orientar e dizer para você, se você quiser, fique atento no meu site, que eu vou colocar também lista de questões, estilo da Banca Fadesp, aí para o seu concurso de Parauapebas. Fique atento no meu site. Aproveitando também, me siga no Instagram, _Valnei Oliveira. Dou dicas pelo Instagram. E acione o sininho aí e se inscreva no meu canal do YouTube. Sem mais delongas, vamos rumo à sua aprovação e classificação. O que nós temos de especial, o que nós temos de peculiaridade nesse estatuto? Olha só, o artigo 1º, tá, da lei que trata do estatuto de vocês, senhores, que é a lei ordinária. Olha uma coisa importantíssima. Qual é, professor? Muito cuidado. O examinador, ele pode pedir o número da lei. Não, professor, não acredito. Pois acredite. Acredite que o examinador pode sim pedir o número da lei. Você já pensou se ele pede o número da lei? Você sabe tudo da lei, mas esquece o número da lei? Não, e você vai cantar: vou nadar e morrer na beira da praia. Se eu tivesse estudado um pouquinho, o meu coração chora na falta do estudo. Claro que você não vai cantar isso. Você vai cantar: vou nadar e correr na beira da praia, sendo servidor de onde? Da Prefeitura de Parauapebas. Quem crê diz o quê? Amém. Olha só, anote logo aí a lei ordinária, tá? É a chamada lei ordinária. Olha só. Qual é, professor, o número dessa lei? Diga logo, já que eu tenho que decorar, eu quero logo decorar, diga logo, então vamos lá. Lei ordinária número
4.231 de que ano, professor? De 2002, tá? Lei ordinária número 4.231 de 2022. Olha só. Entenda uma coisa logo no artigo 1º. Diz assim, o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do município de Parauapebas é o estatutário. Olha, uma pegada diferenciada aqui. O que é? Você vai responder, lógico, vai ser aprovado nesse concurso e você vai ser regido por esse estatuto. Por isso que diz que você será o quê? Estatutário. Por quê, professor? Porque você vai ser regido por um estatuto. Por isso que se diz estatutário, que é justamente essa lei. A lei ordinária 4.231 de 2002. O examinador vai querer colocar na prova, é correto afirmar que os servidores públicos de Parauapebas serão servidores que serão seletistas. Não, vocês não serão seletistas, vocês não serão regidos pela CLT, vocês serão regidos por um estatuto, que é essa lei ordinária 4.231 de 2002. E olha o macete, aí que está o segredo das nossas dicas na lista de transmissão do WhatsApp. É muito macete, é muita dica, somente as questões sonhadas. Olha o macete que eu vou dar para você. Qual é? Esse macete você não encontra em lugar nenhum, só com o Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo. A quem se aplica essa lei? A quem se aplica essa lei? Macete, aplica-se ao AAF. Aplica-se ao AAF. Mas o que é a AAF? Faz tempo isso, faz tempo. O aluno meu sempre me falava que tinha uma ex-namorada dele, que falava assim, AAF, fulano, não gostei disso. AAF, ciclano, não gostei disso. AAF, não gostei daquilo. AAF. E aí uma vez ele falou, professor, tudo na vida a gente aprende um pouco, né? Pois é, olha o macete do AAF. Ele aprendeu a quem se aplica esta lei 4.231 de 2002. O que é o AAF, professor? Anote aí. Administração direta, AAF, administração direta, que mais, professor? Autarquias, e que mais, professor? Fundações públicas, pronto. Fechou o raciocínio, já sabemos aí o número da lei, já sabemos que vocês serão estatutários. Por quê, professor? Porque vocês serão regidos por um estatuto, que é essa legislação, e sabemos também a quem se aplica. Macete do AAF. O que é a AAF? A administração direta do município de Parauapebas, as autarquias e também as fundações públicas, tudo aí no artigo 1º, tá? Olha só, é interessante que essa lei ela fala a quem não se aplica. Mas o que eu lhe oriento? Se você já sabe a quem se aplica, o resto não se aplica, né? Uma coisa bem lógica, mas fique tranquilo, vamos fazer a leitura aqui só para humilhar a lei. Diz assim, ó, a quem não se aplica? Servidores investidos em empregos públicos. Por quê, professor? Porque os servidores investidos em emprego público, eles não são estatutários, eles são o quê? Eles são seletistas. Eles não são servidores públicos, eles são o quê? Eles são, na verdade, empregados públicos, tá? Então, isso é interessante, Vocês serão estatutários, tá? E vocês serão servidores públicos, tá? Servidores públicos. Vamos já ver o conceito de servidores. Já os que ocupam emprego público, por isso que não se aplica aos que ocupam emprego público, eles são empregados públicos. Eles são regidos pela CLT, pela consolidação da lei trabalhista. Então, por isso que não se aplica aos empregados públicos. Não se aplica aos empregados públicos. Por quê, professor? Porque os empregados públicos, eles ocupam emprego público e são regidos pela CLT. Muito bem, tranquilo até aí, né? E aí o inciso 2 do parágrafo único diz assim, né? O inciso 2 do artigo 1º, melhor. Aos empregados de empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades de administração direta que exploram atividade econômica. Tá? Ainda fala no inciso 3, aos contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária por excepcional interesse público. Tá? Aquelas pessoas que são contratadas por prazo temporário.
por prazo determinado. Professor, é possível, claro, a Constituição permite, em casos excepcionais, né, que seja feita essa contratação temporária. Estes não são regidos por esse estatuto, tá? Mas é aquela velha máxima que eu falei agora. Se nós sabemos a quem se aplica, aplica-se ao AAF, administração direta, autarquias, fundações públicas, o resto não se aplica, tá bom? Muito bem, olha só, muito cuidado, muita cautela no artigo 2º da lei. Por quê, professor? O artigo 2º ele vai falar o conceito de servidor. E aqui eu quero trazer um detalhe muito importante, um detalhe tão pequeno de nós dois. Qual é, professor? Vou até colocar aqui em cima o número do WhatsApp de novo, porque de repente você não anotou no início, né? Aí você já vai logo anotar, deixar bem aqui do lado o número do WhatsApp da lista de transmissão gratuitas de dicas do WhatsApp. Lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Colocar bem aqui para você já anotar também, se não anotou no início. E aí você já me chama no WhatsApp e aí já irei continuar as dicas lá pelo WhatsApp, tá certo? Muito bem, olha só. Servidor público. O artigo 2º diz que para efeito dessa lei, são servidores aqueles que são legalmente investidos em cargo público. Olha só, olha, eu tenho uma informação muito importante para vocês, tá? Falou em servidores, fique atento, até o artigo 2º diz mesmo que existe o servidor chamado efetivo. Quando falar a palavra efetivo, tenha na sua mente que é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Você que está aí do lado, você mesmo, você vai ser um servidor efetivo. Então, efetivo, ponha na sua cabeça aí, é aquele o quê? Aprovado, olha só, é aquele aprovado no concurso público, tá? É aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá certo? Este é o efetivo. Mas temos também, como diz até o artigo 2º, aqueles servidores que são em comissão. Olha só, hein? O artigo 2º diz, de provimento efetivo ou de provimento em comissão. E aí, quando falamos de provimento em comissão, nós temos a ideia que é aquele de livre nomeação e livre o quê? Livre exoneração, tá? Livre nomeação e exoneração. Por que eu estou fazendo essa pegada aqui com você? Porque o examinador, na hora da prova, vai falar assim mesmo, de acordo com a lei 4.231 de 2002, que trata do regime jurídico dos servidores públicos do município de Parauapebas, tá? Servidor, de acordo com a lei, é o aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Errado. Errado. Por quê? Porque servidor é um termo genérico. Aqui ele fala bem claro no artigo 2º. Servidor é o quê, professor? Aqueles legalmente investidos em cargos públicos. Esses são os servidores. Aqueles legalmente investidos em cargo público. Pode ser de provimento efetivo, ou seja, aqueles aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos, ou pode ser em comissão, aquele de livre nomeação e livre o quê? E livre exoneração, tá bom? Olha só. Preste atenção no que eu vou falar. Vamos refazer rapidinho uma aula de biologia. Lembra da aula de biologia? A gente falava assim, o conjunto de célula forma o tecido. Lembra? O conjunto de tecido forma os órgãos. O conjunto de órgãos forma o sistema. E o conjunto de sistema forma o ser humano, o indivíduo, o organismo. Não é isso? Muito bem. Agora, veja bem, de tudo que eu falei, qual é a menor parte? Professor, de tudo que o senhor falou, a menor parte é a célula. Não é isso? A menor parte é a célula. Do que eu falei, célula, tecido, órgão, sistema, né? A menor parte é a célula. Por que eu estou falando isso? Porque vamos falar agora sobre o tema cargo público. E entenda o cargo público como se fosse uma célula dentro do nosso corpo. Tá? Então, por exemplo, a célula do coração não pode dar uma volta lá no intestino e voltar. Não. A célula do coração não pode ir lá no pulmão e voltar. Não. Adoado, cada qual no seu quadrado. Cada célula vai ocupar o seu lugar certo e vai fazer ali o seu serviço. Então, entenda, cargo é como se fosse uma célula, tá? E você que vai ser servidor, você vai ocupar essa célula, você vai ter uma função nessa célula. Aí o artigo 3º fala aí, ó, preste atenção, cargo público é o quê? É o conjunto de atribuições
e responsabilidades que está previsto na estrutura organizacional que vai ser entregue, cometidas a um servidor. Tá? Vamos dar um outro exemplo rápido? Você que é pai, você que é mãe. Tá? Você sabe que quando você virou pai, quando você virou mãe, foi entregue para você atribuições, foi entregue para você responsabilidades. Professor, essas atribuições, essas responsabilidades estão aonde? Estão na estrutura organizacional da sociedade. A sociedade tem uma estrutura organizacional que ela espera muitas coisas boas dos pais, muitas coisas boas das mães. E quando você virou pai, você virou mãe, foi entregue para você uma responsabilidade. Foi entregue para você uma atribuição, tá? Em razão do cargo que você ocupa. Hoje você é pai, hoje você é mãe. Você sabe o cargo que você ocupa. E tudo isso está na estrutura organizacional. Mesma coisa transformando aqui para o município de Parauapebas, tá? O município de Parauapebas, ele é um organismo formado de várias células, vários cargos públicos, tá? E esses cargos públicos vão ser ocupados por você, servidor. Tá? E você, servidor, vai ser dado a você atribuições, vai ser dado a você responsabilidades, e com essas atribuições e responsabilidades estão onde? Na estrutura organizacional do município de Parauapebas. Perfeito, perfeito. Olha só, muito cuidado com essa informação do parágrafo único, artigo 3º, tá? É forte para cair na sua prova aí. Sabe por quê? Porque diz aí que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Isso é interessante, hein? Isto é ultra mega power interessante. Por quê? Porque quando fala brasileiros, anote aí no seu material, ele está se referindo aos brasileiros natos e está se referindo também aos brasileiros o quê? Naturalizados. Preste atenção, hein? Muita atenção. Eu sonhei, quando o sonho cai, que o examinador vai querer falar, de acordo com a lei ordinária número 4.231 de 2002, os cargos públicos podem ser ocupados somente por brasileiros natos. Errado. Somente por brasileiros naturalizados. Errado. Não esqueça no dia da sua prova. Palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, 99% de chance de estar errado. Então falamos agora, cargo público vai ser ocupado por você, servidor, que vai ser entregue a você. Entregue o quê, professor minha? Atribuições, responsabilidades, que está dentro da estrutura organizacional. Dentro da estrutura organizacional de quê, professor? Do município de Parauapebas, tá? Agora, veja bem, o cargo público, anote aí, ele é acessível a todos os brasileiros. Preste atenção, hein? Todos os brasileiros. Eu sonhei, mais uma vez, e quando o sonho cai, que o examinador vai falar, somente aos brasileiros natos, mentira do cão. Somente aos naturalizados, mentira do cão. Anote aí, todos os brasileiros. Aí leia-se, todos os brasileiros natos, né? E também é o que, professor? Naturalizados. Professor, e o seu examinador, na hora da prova, ele quiser colocar assim, de acordo com a lei ordinária 4.231 de 2002, tá? O cargo público pode ser ocupado tanto pelos brasileiros natos ou naturalizados. Tá certo. Todos os brasileiros natos ou naturalizados, tá? Muito bem, tranquilos até aí. Agora, olha só, ainda no parágrafo único do artigo 3º, tá? Diz, e aos estrangeiros na forma da lei. Olha, anota isso, marca isso, que é ultra mega power importante. Aos estrangeiros na forma da lei. Opa! Então, é forte o examinador falar que o que, professor? Que os estrangeiros não têm direito. Tem sim. Na forma da lei, tá? Na forma da lei, os estrangeiros também, né? Lógico, se vier no edital, se vier preconizado aí, né? É possível o estrangeiro fazer o concurso aqui, né? No município de Parauapebas. Então, cuidado com essa pegada diferenciada aí, tá? E uma outra coisa interessante, os cargos públicos são criados por lei. O examinador vai querer falar, o cargo público é criado por decreto. Errado. O cargo público é criado por direct do Instacão. Errado.
É criado por mensagem do Diabo Zap. Errado. É criado por mensagem do Capeta Book. Errado. Anote aí que os cargos públicos são criados o quê? Por lei. São criados o quê? Por lei. Não é decreto, não é por lei. Cargo público é criado por lei. Fechou o raciocínio? Muito bem. Uma outra coisa importante ainda nesse parágrafo único aí é o quê? É que o cargo público tem denominação própria e olha só o detalhe, vencimentos pagos pelo cofre público. Opa! Lógico, né, pessoal? Os cargos públicos vão ter denominação própria. Cargo de professor de história, cargo de médico clínico geral, cargo de enfermeiro, cargo de farmacêutico bioquímico, e assim vai, tá? Vão ter os cargos, cargo de procurador do município, denominação própria, tá? E olha esse segredo, vencimento, presta atenção. Lá na frente a gente vai aprender que há uma pequena diferença em que, professor? Entre vencimento, remuneração e provento, tá? Me reservo no direito de nós falarmos lá na frente dessa diferença de vencimento, remuneração e proventos, tá? E lógico que esses vencimentos vão ser pagos pelos cofres públicos. Fechou o raciocínio? Então, olha só, as informações são importantes, hein? Perceba que nós já aprendemos muita coisa. Aprendemos o número da lei, repita comigo qual é o número da lei. Lei ordinária é o quê? Número 4.231 de 2002. Não repetiu, hein? Você não repetiu, eu não ouvi. Aqui eu tenho um sistema que eu consigo lhe ouvir. Vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Número da lei ordinária qual é? 4.231 de 2002. Perfeito. Cargo público é o quê? Melhor, servidor público, falamos agora, é o que? O servidor é a pessoa o quê? Legalmente investida em cargo público, seja de provimento efetivo ou seja em comissão. Show! Cargo público, vamos lá. Cargo público, todos os brasileiros. Brasileiros o quê? Natos ou naturalizados, tá? Todos os brasileiros e natos naturalizados. Perfeito. Olha, aos estrangeiros também é possível ocupar um cargo público na forma da lei. Cargo público é criado por quê? Lei? Não. Direct do Estacão? Não. Mensagem do Capeta Book? Não. Mensagem do Diabo Zap? Não. É criado por quê? Por lei. Criado por quê? Por lei. O cargo público tem denominação própria e tem vencimento certo. Mais uma vez, vencimento, vamos aprender lá na frente, mas coloque logo na sua cabeça. É diferente de proventos e é diferente de remuneração. Vou logo trazer aqui para você já começar a ter uma sede em ver essa diferença, tá? Vencimento, vou colocar só aqui que é diferente, para você já ficar atento a isso. Vencimento é diferente de remuneração, que é diferente de quê? De proventos, tá? Já coloque logo essa informação guardadinha aí no seu coração, que já a gente vai aprender isso lá em outras dicas, inclusive na lista de transmissão, tá? Que eu vou trabalhar com vocês na lista essas dicas. É gratuita, tá? Olha só para a gente ter uma ideia rápida. Você, quem estiver em atividade, recebe vencimento, recebe remuneração. Os proventos é pago para aquele servidor que está na inatividade. Leia-se servidores aposentados e servidores que estão em disponibilidade. Fique tranquilo, que a gente vai falar mais um pouco lá na frente, mas já coloque isso, tá? Vamos ver já que vencimento, nós aprendemos, né? Vencimento está na lei, e a remuneração é vencimento mais outras vantagens, tá? E os proventos é pago para quem? Para aposentado e para aqueles que estão em disponibilidade, os chamados inativos, aqueles que estão na inatividade. Perfeito? Muito bem, vamos lá. Olha só, o artigo 4º, ele fala algo que não traz grandes novidades para a gente. Não traz. Por quê? Porque ele fala assim, os cargos de provimento efetivo, provimento efetivo, quando falar efetivo, é aprovado onde? No concurso público de quê? De provas ou de provas e títulos. Muito bem. Então, fala assim, os cargos efetivos, aí vem falando da administração direta do AF, né? Já sabemos do AF. Da administração direta, das autarquias, das funções públicas serão organizados. Olha, existe uma palavra aí que eu sonhei, quando eu sonho, cai na sua prova, que o examinador vai querer trocar.
Eu tenho quase certeza que o examinador vai querer trocar. Dá uma olhadinha nesse artigo 4º aí. Se você não prestar atenção no que eu vou falar para você, olha o que o examinador pode aprontar para você. Olha só, olha só. Olha, ele vai dizer assim, olha só, tio, os cargos de provimento em comissão, tá errado, tá errado. Primeira bronca que ele pode fazer. Não, não, não. É os cargos de provimento o quê? Efetivo. Opa! Os cargos, tá? De provimento o quê, professor? Efetivo. Efetivo. Quando se tratar do quê, professor? Quando se tratar do AF. Quando se tratar do AF. Dos cargos do AF, administração direta, autarquias, fundações públicas. Aqui está a cereja do bolo. Aqui está a cereja do bolo. O que é, professor? Preste bem atenção. O examinador vai querer colocar que serão obrigatoriamente organizados em carreiras. Mentira do cão. Por quê, professor? Eles vão ser esses cargos organizados, não é obrigatoriamente. É o quê, professor? Preferencialmente. Olha só, preferencialmente. De que forma, professor? Preferencialmente em carreiras. Então, muita atenção, muita cautela para essa peculiaridade do artigo 4º. Muita atenção, muita cautela para a peculiaridade desse artigo 4º. Mais uma vez, o que ele diz aí? Os cargos de quê? De quê? De quê? De provimento efetivo do quê, professor? Do AAF. O que é a AAF? Administração direta, autarquias, fundações públicas, serão criados, não é obrigatoriamente, é o quê? Preferencialmente em carreiras. Muito bem. Aí o artigo 5º diz que as carreiras serão organizadas em classes. Opa! Uma coisa interessante aqui também, as carreiras, como diz o artigo 5º, serão organizadas em quê, professor? Serão organizadas em classes de cargos, tá? Serão organizadas em classes de cargos. Ah, perfeito. Perfeito, tá? Então, as carreiras serão organizadas em classe de cargos, lógico, observada a escolaridade, a qualificação profissional exigidas, também a natureza, a complexidade das atribuições a serem exercidas por seus ocupantes na forma prevista na lei específica. Perfeito. Olha só, o artigo 6º ele é muito importante também. O artigo 6º ele é ultra, mega, power importante. Por quê, professor? Porque o artigo 6º ele diz o seguinte, tá? Que é proibido, é vedado entregar ao servidor atribuição diferente do cargo. É uma coisa lógica. Como eu falei para vocês, lembra que nós falamos lá no início que o cargo se assemelha a uma célula? Eu falei isso para vocês, um cargo público se assemelha a uma célula no corpo humano. A célula do pulmão tem uma função, a célula do coração tem outra função, a célula dos rins tem outra função, a célula do fígado tem outra função. Então, antes de ir, tem nada a ver com a música. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que não é possível entregar, não é possível cometer ao servidor atribuições diferentes do cargo. É uma coisa lógica. É uma coisa lógica. Se ele foi aprovar um servidor efetivo, ele ocupa um cargo pelo concurso público, ele não pode fazer uma outra atividade diferente daquela do que é competente ao seu cargo. Mas não cai a regra, cai a exceção. Não cai a regra em concurso, raramente cai regra. Cai o quê? A exceção. E olha, cuidado, hein? De novo, artigo 6º é vedado, ou seja, é proibido entregar, ou seja, cometer ao servidor atribuições diversas, ou seja, atribuições diferentes da que ele é servidor. É lógico isso, é lógico. Você imagina, se eu sou o seu superior hierárquico e você é um agente administrativo, por exemplo, você pode ver que provavelmente aí no cargo de agente administrativo nem pede habilitação. Então, significa que você não vai dirigir os carros da prefeitura porque você não, no seu concurso não dá distribuição. Tem com certeza motorista aí na prefeitura para isso, tá?
E aí eu, como seu superior hierárquico, falei, pega ali o carro da prefeitura, vai em tal lugar. Não, chefe, me desculpa, eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho atribuição aí de motorista. Nem foi exigido no meu concurso carteira de habilitação. Agora, olha o segredo desse artigo 6º. Tudo bem, é uma coisa lógica, é proibido, é vedado, entregar, ou seja, cometer ao servidor atribuição diferente, diversa do seu cargo. Exceto, aqui ele está trazendo o quê? Aqui ele está trazendo exceção, exceto o quê? Exceto o quê? Exceto, olha o macete do daqui, tá? Daqui com 2C, daqui. Por que, professor? Daqui. Porque se for cargo de direção, tá? Se for cargo de chefia, for cargo de assessoramento ou cargo de comissão, aí é possível, tá? Justamente, lógico, é possível que você exerça atribuição diferente do seu cargo, tá? Macete do daqui, né? Daqui, com 2C, daqui. O que é daqui, professor? Cargo de direção. Cargo de quê, professor? De assessoramento. Cargo de que mais, professor? De chefia. E o que? Também, como diz aí, comissões legais. Tá? Daqui, com 2C, comissões legais. Fechou o raciocínio? Última vez. Professor, o que é? Eu, sendo servidor do município de Parauapebas, é possível entregar uma atribuição diferente do meu cargo? Não. Você, sendo servidor do município de Parauapebas, não vão entregar atribuições diferentes daquelas que é do seu cargo. Exceto no macete do DAC. O que é do DAC? Direção, assessoramento, chefia e comissões legais, tá? Olha só, lá na frente vai aprender, mas coloque logo aí uma informação importante. Qual é, professor? Que vai acontecer basicamente esse passo a passo na sua vida. Tome posse da sua vitória. Vai acontecer esse passo a passo na sua vida, tá? O que é? Vai acontecer a sua aprovação. Eu creio, vá falando amém ao final, hein? Vai acontecer a sua o quê? A sua aprovação. Quem crê diz o quê? Não estou ouvindo aí mais forte, hein? Isso, amém. Muito bem. Perfeito. Às vezes, aluno meu, né? Ele assistindo meus aulas no YouTube, e também participando da minha lista de transmissão gratuita de dicas. Ele falou, professor, o que é? Às vezes eu estava de madrugada assim em sua aula e o povo acordava. Por quê? Quando o senhor falava, fala amém, eu gritava amém, bem forte, tomava posse da vitória. E hoje ele é servidor. Tá? Olha só, depois da sua aprovação, vai falando amém bem alto aí na sua casa. Vai acontecer a sua o quê? A sua nomeação. Aquele dia maravilhoso que o seu nome vai sair no diário oficial. Que coisa boa, hein? Que coisa linda. Aí você vai bater aquele print. Alguns vão bater até um selfie, né? Um beijinho no ombro para quem não acreditou. Aquele negócio todo, né? Vai sair a sua nomeação. Muito bem. Depois da nomeação vai acontecer o quê? Vamos ver. Você vai tomar posse. Quem crê, diga amém aí. Amém. Muito bem. Agora sim eu estou ouvindo. Você vai tomar posse. Tá? E aí vai acontecer o quê, pessoal? Depois de tomar posse, o que vai acontecer na minha vida? Pode ter certeza. Você vai entrar em exercício. Opa, é o dia que você efetivamente vai começar a trabalhar. Alguns, um pouco supersticiosos, começam com o pé direito. Outros supersticiosos também, às vezes, começam com o pé esquerdo. Eu, no seu lugar, na dúvida, eu começava logo com os 2 pés. Não, meu irmão, na dúvida, bora começar logo com os 2 pés, né? Muito bem. Quando você entrar em exercício, você vai passar pelo quê, professor? Pelo estágio probatório. Quem crê, diga amém.
Amém. Você vai passar pelo estágio probatório. Vamos analisar depois os requisitos, né, que acontecerão aí para que você passe no estágio probatório. E depois, olha só, você diga um amém bem alto aí para acordar todo o povo aí da sua casa, da sua rua. Aí você vai alcançar sua tão sonhada o quê? Estabilidade. Quem crê, diga amém. Eu tenho certeza absoluta que mais ou menos por aqui, olha o que acontece na prática. Meus alunos passam o WhatsApp. Pessoal, fui aprovado e tal, muito obrigado e tudo. Opa, beleza. Aí sai a sua nomeação. Pessoal, fui nomeado e tal. Ok. Professor, vou tomar posse, vou entrar no exercício dia tal. Quando você entra no exercício, pode ter certeza que é aquele WhatsApp que manda para você. E aí, qual é o dia do churrasco? Ah, é mesmo, né, professor? Na hora. Ah, professor, mas eu vou estar aqui em Parauapé, mas eu não posso ir em Belém. Eu vou aí em Parauapé. Fique tranquilo. Eu tenho um carro para isso. Eu vou tranquilo. Inclusive, vou passar uma semana antes sem comer para poder ficar com bastante fome para comer churrasco. Eu quero é comer muito churrasco e vou aí na cidade de Parauapebas. Eu espero você entrar em exercício, tá? Não vou logo pedir aqui, porque você quer ver se você está meio quebrado, tá? Mas entrou em exercício. Ah, professor, mas eu nem recebi ainda. Não, mete um crédito aí no mercado, aí nas lojas, nos açougues, mas a gente vai comer esse churrasco, tá? Por que eu estou falando isso para você? Digamos que você foi aprovado, e aí você chega lá no município de Parauapebas, vamos aprender que quando você vai aprovar, você tem que aguardar o prazo de validade do concurso para ser nomeado, né? Existe um prazo de validade do concurso, pode ver, está no edital, deixa eu ver que está na nossa lei também, tá? E esse prazo de validade do concurso, você vai ter que esperar. É por isso que acontece muito com meus alunos, passam no concurso, aí fica aguardando, né? Foi aprovado, fica aguardando ser, no caso, nomeado. Aí passa em outro concurso, aí passa em outro concurso. Olha, você, quando virou meu aluno, se tem um defeito é esse que vai acontecer na sua vida. Vai passar, você vai cantar aquela música, esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. E vai passando, vai passando. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Vai passar nos concursos aí como água, tá? Aí tá, vamos supor que você foi aprovado, né? Vamos supor não, você vai ser aprovado no concurso de Parauapebas. Perfeito. Aí um belo dia você chega lá, você está aguardando o prazo de validade do concurso, né? Aí que é o tempo que a prefeitura tem para te chamar. Pode ser rápido, pode demorar um pouquinho, não tem problema. Não vai te chamar. Aí você chega na prefeitura, licença, bom dia, tudo bom? Tudo bem? Eu sou o fulano. Aí leva lá, né? Olha, eu fui aprovado aqui, né? Classificado. E eu queria logo já começar a trabalhar. Estou meio cansado em casa, estressado, aquele negócio todo, né, brigando com a esposa, ou a minha esposa brigando com o marido, está uma confusão em casa. Eu quero logo trabalhar. Agora é o seguinte, nem precisa me pagar, não. Eu quero trabalhar no 0800, gratuito, de grátis. Aproveita enquanto eu estou nessa promoção. O que eles vão falar para você? Ei, você esqueceu de ler o artigo o quê? Esqueceu de ler o artigo 7º da lei. O artigo 7º da lei, ele diz o quê? Que é proibido serviço gratuito de cargos públicos. Professor, mas eu fui aprovado, professor, só falta ser nomeado. Ei, calma a tua alma. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. O vento vai soprando, né? E assim vai. Acalma o teu coração, acalma a tua alma. Por quê, professor? Não é possível trabalhar de forma gratuita no município de Parauapebas. Professor, sem exceção? Calma. O artigo 7º diz, salvo nos casos previstos em lei. Então, cuidado. Se a banca colocar em hipótese nenhuma, é possível ocupar, né, é possível aí trabalhar gratuitamente no município, o exercício gratuito de cargo público, não, em hipótese nenhuma, não. A regra é proibido, salvo nos casos previstos em lei. Perfeito? Futuros servidores do município de Parauapebas, estamos finalizando esse bloco de questões, de dicas, né?
Lembrando que eu sou Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Lhe convido a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas. Me chama no WhatsApp e eu estarei lhe colocando lá gratuitamente, tá? Lembrando que eu tenho também dicas no meu Instagram, _Valnei Oliveira. Por lá eu informo as maratonas que eu vou fazer, eu tenho professores parceiros, vamos fazer com português e outras disciplinas, tá? Então a gente vai procurar o máximo possível trazer as informações para o seu concurso, para a sua aprovação e para a sua classificação, tá? Também quem vai precisar de material de Estatuto da Criança e do Adolescente, também eu vou fazer material para lá, professores, né, entre outros cargos, e outros cargos, outras disciplinas, a gente vai sempre, temos um grupo de professores de todas as disciplinas, o que não vai faltar para você é informação. E também não esqueça de se inscrever no meu canal aí e dar um like, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo encontro.